Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Gregório de Matos. Pessoal, bom dia para vocês. É muito bom estarmos de volta para o terceiro e último trimestre do ano de 2020. Esse poema que eu acabei de ler para vocês, embora se pareça uma oração, uma prece, uma reza, é na verdade um texto literário escrito por um autor português, por um poeta português por um autor e poeta brasileiro que estudou em Portugal, chamado Gregório de Matos. Esse texto ele compreende uma escola literária que é considerada, né, a primeira escola literária e artística que foi disseminada aqui no Brasil, vinda lá da Europa, né? Porque até então, até o século XVI, conforme nós já estudamos no bimestre passado, nós não tínhamos de fato uma escola literária em terras brasileiras. No momento em que na Europa se tinha o classicismo junto com o Renascimento no século XVI, aqui no Brasil nós estávamos ainda vivenciando o processo de descobrimento, exploração e colonização do território. Portanto, não se tinha ainda, vamos dizer, um povo que consumisse arte e literatura, né? O que nós tínhamos eram aqueles viajantes, os aventureiros europeus, principalmente os portugueses, né, que vinham para cá para explorar o território e começaram a disseminar alguma produção textual aqui, mas não necessariamente uma escola literária, né? Mas sim um período de produção que nós já vimos no bimestre passado, que se chama quinhentismo. Esse texto que eu falei aqui com vocês agora é uma escola, ele pertence a uma escola literária europeia e que se disseminou de fato no Brasil justamente por conta do contexto histórico desse período, que foi no século XVII, ou seja, os anos de 1600. Na verdade, aqui no Brasil, como a gente está a um oceano de distância da Europa, e principalmente naquela época as comunicações, né, demoravam meses para serem estabelecidas entre os dois continentes, essas escolas literárias elas chegavam até o Brasil com um certo delay, né? Ou seja, com alguns anos de atraso. Portanto, enquanto o barroco lá na Europa ele é classificado como uma escola literária do século XVII, os anos de 1600, aqui no Brasil pega-se os anos de 1600, mas adentra também um pouco nos anos de 1700. Né? Então a aula de hoje eu não vou aprofundar tanto nessa escola literária, mas eu vou fazer um apanhado geral nas escolas literárias que vieram para o Brasil a partir do Barroco, né, e que nós estudaremos até o final desse trimestre. Né? O estudo desse trimestre vai compreender três escolas literárias. Tá? Barroco, depois vem arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, e depois, para fechar, vem o romantismo. Né? Talvez o romantismo ele
seja a escola literária mais expressiva de todas que já tivemos aqui no Brasil, antes do realismo. Porque o realismo, na verdade, são duas ao mesmo tempo, que é realismo e naturalismo, né? Que acontece ali na segunda metade do século XIX, portanto, os anos de 1800, né? Quase virando para 1900, porque é nesse contexto que a gente tem vamos dizer assim, a descoberta do maior autor de língua portuguesa do Brasil, que é Machado de Assis. O Machado de Assis ele pertence ao período literário do realismo, né? Final do século XIX. Portanto, o realismo é como se inaugurasse a literatura, vamos dizer, a literatura essencialmente brasileira no sentido de força, né, de expressividade, né, aquela literatura que vai representar o Brasil em qualquer parte do mundo. Mas antes do realismo, nós temos o romantismo, que foi a escola literária que introduziu um gênero textual que até então não era muito comum, que se chama romance. Não romance do ponto de vista da história, né, da história sentimental, da história envolver amores, embora envolva, mas romance no sentido da construção do texto, isto é, uma longa narrativa, né, escrita através de um texto retilíneo, né, dividido em parágrafos. Deixa-se então a poesia e entra num outro campo textual, que é o campo da prosa, né? Não é que a poesia parou de ser feita, não, ela continuou da mesma forma, mas só que se acrescentou a partir do romantismo esse novo gênero textual, que é o romance. Romance e contos também, né? Tanto que os principais autores da literatura romântica do Brasil, né,